Meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o que o próprio tema da pregação, o título da pregação, nos fala, que é sobre o nosso destino final, sobre o nosso último ponto da nossa jornada de vida. Existe uma caminhada que nós trilhamos a partir do momento que você é alcançado por Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo envolve o seu coração e você reconhece seu estado de pecador e você começa a entrar nessa jornada de vida cristã. Nós todos temos um grande objetivo. Nosso grande objetivo é se parecer com Jesus cada vez mais. Então a cada dia eu caminho nessa jornada, eu ando nessa trilha, nessa direção de me parecer mais com Jesus. Por que que esse é o nosso caminho? Porque quando Deus enviou o Filho dele para morrer por nós, o desejo de Deus era que a gente retomasse aquilo que era no original, aquilo que era no início. Se você olha para o início da Bíblia, você vai ver Adão e Eva se relacionando com Deus. Quando ele envia seu Filho para morrer por nós, a ideia é a restauração desse mesmo relacionamento. Mas isso só é possível se eu e você nos parecermos cada vez mais com Jesus. Por isso que, quando a gente fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, esse é o grande ápice da nossa história. Por mais que a gente não tivesse nem nascido, isso é o ápice da nossa história. Porque naquele dia as coisas mudaram, naquele dia se tornou possível agora eu e você trilharmos esse caminho, trilharmos essa jornada de se parecer com Jesus. Porque esse é o nosso objetivo, porque somente assim a gente vai poder ter um relacionamento com Deus como nós devemos ter. Então esse é o nosso destino final, se parecer com Jesus. Mas você concorda que talvez não esteja dando muito certo, né? Sim ou não? Tem dia que é um pouco melhor, tem dia que nem tanto. Então ainda existe coisas nessa vida que nos impedem da gente se parecer 100% de como Jesus era. É por isso que existe alguns pontos que estão relacionados com a nossa salvação, onde ele começa primeiro na justificação, ou seja, você foi alcançado por Jesus e você se tornou alguém justo e santo. Alguém justo e santo diante dos olhos de Deus, porque somente eu, como justo e como santo, eu posso me relacionar com Deus. Então, para eu iniciar essa vida de relacionamento com Deus, eu preciso ser justificado e santificado. E aqui santificado não é no sentido de perfeito, mas de separado para viver essa nova vida, essa nova jornada. Depois, durante esse processo, que é o processo que nós estamos passando, a gente passa por esse processo de santificação, que é o tempo todo eu tentando fazer aquilo que eu já sou. Eu não faço para ser mais santo, eu já sou santo. E aí eu decido viver como santo, e aí eu olho para a palavra e falo, como que o santo vive? É assim? Então é assim que eu quero viver. Mas a gente nem sempre acerta. E o último ponto dessa jornada é a glorificação. A glorificação é esse ponto onde eu e você já não teremos mais o poder do pecado atuando sobre as nossas vidas. E é nesse ponto que nós de fato vamos nos parecer 100% com quem Jesus é. Esse é o ponto da vida onde a gente chega, onde a gente fala, agora sim, alcancei meu objetivo, agora sim eu cheguei no meu destino final, que é de me parecer com Jesus, porque esse é o meu grande objetivo, e somente na glorificação isso vai realmente ser completo. E apesar do título ser destino final, o tema que nós vamos tratar aqui é sobre glorificação. E a pergunta que você pode estar pensando é, o que é glorificação? Por que ela é importante? Faz sentido falar sobre isso? E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa tarde. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 8, lá no versículo 28, que nós vamos identificar juntos o que é glorificação. Porque se faz sentido para eu e você, de que o nosso ponto final é se parecer com Jesus, e isso só é possível na glorificação, então faz sentido para a gente descobrir o que é isso. Então isso deve ser algo importante para a gente saber o que é ser glorificado. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 vai dizer o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Olha como é que Paulo inicia esse versículo 28, olha, sabemos. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é uma história
que é uma mentira, que é um mito. De fato, nós sabemos. Eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Isso aqui que eu estou falando é tão certo de que eu e você sabemos, não é uma história, uma fábula, um mito infantil. Nós sabemos, nós temos certeza disso. E o que é que ele tem certeza? Ele vai dizer que Deus age. Que Deus age. Paulo está dizendo que é uma certeza de todo cristão que Deus está sempre agindo. Deus está sempre intervindo, Deus está sempre se movimentando. Isso aqui combate a mentira de que nós recebemos que Deus se esqueceu de você. Deus esqueceu da minha vida, Deus esqueceu da minha história. Olha as tragédias que estão vindo na minha história, as notícias ruins. Então Deus se esqueceu de mim. Não, nós sabemos. Nós temos certeza absoluta que Deus continua agindo. Isso é uma confiança dessa ação providencial de Deus sobre as nossas vidas. Não somos peças num tabuleiro de alguém jogando o jogo, mas nós somos pessoas onde Deus é o nosso Deus. A nossa história é a história dele, e ele está agindo sobre a nossa vida ativamente. Então nós sabemos que ele continua sustentando a nossa vida, que ele continua sustentando a criação, que ele tem um plano de redenção para cumprir sobre nós. Então nós sabemos. Deus está agindo sobre nós. Deus está intervindo sobre a sua vida. Mas pode ser que não parece. Porque olha o que Paulo ele diz. Deus age em todas as coisas para o bem. Aí você pode olhar para a sua vida agora, para aquilo que você está vivendo e falar, mas para o bem? O que pode estar acontecendo na minha vida que eu posso dizer que está bem? Nada. Olha para a minha situação, olha para a minha família, olha para a minha história. Só que quando nós olhamos e vemos que Deus está conduzindo a sua história, inclusive no sofrimento, esse bem aqui que Paulo está falando não é para o seu bem. Você entende a diferença? Não é para o seu conforto, não é para a sua alegria, não é para algo que te agrade. O bem que Paulo está falando aqui está relacionado com o final da sua história. Deus está agindo ativamente em todas as coisas para que você se pareça com Jesus, não importe o que custe isso. Porque Deus sabe que isso é a coisa mais importante para você. Ele sabe que esse é o seu destino final. Então todas as coisas que Deus está fazendo na sua história, mesmo as situações difíceis, mesmo as tragédias, o sofrimento, é para cooperar, para que você se pareça com o Filho dele, com Jesus. Isso nos traz uma certa esperança, porque quando a gente está diante de uma situação terrível, a primeira coisa é Deus me abandonou. Ou Deus não existe, mas não, Deus está agindo nessa situação. Talvez a gente não consiga compreender, mas existe um objetivo final, que é o que ele continua no versículo falando, que ele age para que a gente se torne conforme a imagem do Filho dele. Deus está agindo para o bem, para o meu final. E ele inicia no versículo 29 dizendo assim, pois aquele que de antemão conheceu, e aí você pode achar que Deus já saberia quem aceitaria ele, ou Deus escolheu aquele, não importa, porque não é isso que o texto quer falar, ele quer falar de outra coisa. Ele está falando, olha, se Deus já sabia, ou você aceitou Jesus, não importa, mas o que ele está querendo dizer é que ele também predestinou, ele programou a sua história, ele montou um mapa para que você se parecesse à imagem de Deus Filho. Então, se você quer decidir o propósito da sua vida, ou descobrir qual é o propósito da sua vida, Paulo está falando, existe um plano para você, se parecer com Jesus, se parecer com o meu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, que seja o primeiro. Então vocês percebem que existe um plano de Deus atuando sobre a nossa vida? Então hoje você está aqui não é porque você decidiu vir para cá. Talvez você pense, não, eu decidi, eu escolhi. Mas Deus está agindo na sua vida com um plano para que você se pareça com o Filho. E tudo que está acontecendo está cooperando para esse bem. Não é para o meu bem, não é para o meu conforto, não é para aquilo que eu desejo, não é para aquilo que eu quero, mas para eu me parecer com o Filho. Não importe o que isso custe. Não importa o que aconteça. Então, isso agora inicia na nossa vida, mas ela vai ter um ponto final, um ponto de chegada que é justamente na glorificação. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus está atuando hoje. Ele está começando hoje esse trabalho. Isso vai ser finalizado na glorificação, mas hoje Deus já está atuando para que você se pareça com o Filho. E aí no versículo 30 ele vai dizer o seguinte, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Essa parte, esse versículo, os teólogos vão dizer que isso é a corrente de ouro. São elos que são predestinados, chamados, justificados e glorificados, que eles se unem
nesse elo que eles chamam de corrente de ouro da salvação, onde cada elo, cada momento, cada etapa é algo que é atuado por Deus na nossa vida, Deus atuando na nossa vida. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é que Ele nos chamou. Deus nos chamou. Meus irmãos, não foi você que deu o primeiro passo, Deus vem em direção a você. Deus alcançou o seu coração. E esse chamado aqui, ele é muito mais profundo. Não é só que Deus chegou e falou assim: ô, fulano, vem cá. Não. Deus interviu na sua história. Deus foi com o seu Espírito Santo sobre o seu coração, trouxe arrependimento para a sua vida, trouxe essa sensação de necessidade que você precisa ser salvo. Então esse chamado é um chamado eficaz. Deus foi até você pela sua graça e alcançou o seu coração. E aí o próximo passo que Ele faz é te justificar, é te colocar numa posição de justo. Mas você é pecador? Mas diante de Deus, por causa do sangue de Cristo, eu e você somos justos e santos. Eu e você somos justos e santos diante de Deus, algo que a gente nunca poderia alcançar. O sangue dele alcançou e derramado sobre nós, eu e você podemos ter um relacionamento com o Pai, porque eu me tornei alguém justo e santo, apesar do meu pecado, apesar de continuar pecando. Então existe essa caminhada. E por último, ele vai dizer assim: e glorificou. Ou seja, quem ele chamou, ele justificou, e quem justificou, ele também glorificou. E aqui, apesar de ser algo futuro, percebe que Paulo está usando glorificou no passado? Ele está dizendo que aquilo que vai acontecer com você no futuro, de se parecer com Jesus, já começou agora. Então, em parte, você já pode caminhar por essa terra se parecendo com Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando sobre a sua vida. E isso aqui é interessante porque, mesmo dizendo no passado, apesar de ser algo que vai acontecer no futuro, é tão certo o que vai acontecer que você já pode dizer que já está consumado. É tão certo de que eu e você seremos glorificados que nós já podemos dizer isso no passado. Você entende? É tão certo que vai acontecer que eu já posso dizer como se fosse real hoje. Então, eu e você podemos acordar e agradecer ao nosso Deus porque nós fomos chamados. Por ter sido chamados por Ele, eu e você nos colocamos numa posição de justo. E por nos colocar nessa posição de justificados, nós seremos glorificados. Assim como Jesus é, eu e você já temos o nosso destino final, gente. Ninguém precisa contar para você o que vai acontecer no final dessa história. Eu e você já sabemos. Nós seremos glorificados. Esse é o final da nossa história. Esse é o final da nossa jornada. Você não sabe para onde você vai, a Bíblia nos fala: você será glorificado assim como Jesus é, e terá uma vida eterna ao lado dele, assim como ele é. Não vai ter mais morte que vai te alcançar, não vai ter mais dor que vai te alcançar, não vai ter mais luto que vai alcançar o seu coração, porque você estará com o corpo glorificado ao lado de Jesus, vivendo eternamente com ele. Isso é tão certo, você já pode dizer que aconteceu. Já aconteceu. Nós somos glorificados, seremos. Mas é tão certo que nós podemos dizer isso hoje, um para os outros. E eu queria mostrar isso de forma ilustrativa aqui para vocês, por que é tão importante a gente saber sobre glorificação. Aí sim, já combinei, quero chamar o Fernando aqui na frente. Chega aí, Fernando, uma salva de palmas para o nosso amigo Fernando. Acertei. Acertou. O Fernando vai ser Jesus, tá? Ele vai ser Jesus, representar Jesus aqui. Beleza? Então o Fernando vai lá para o cantinho. Vai lá para o cantinho. Eu quero aproveitar e honrar um dos jovens que estão aqui. Eu queria chamar o JP que está ali. Vem, JP, para ser um dos ilustradores aqui. Fernando é Jesus. O JP, ele vai ser alguém, não é ele, tá, gente? É uma ilustração, ok? Ele está ilustrando. Mas ele vai ser alguém mau. Imagina alguém que é muito mal, tá? Então você vai lá para outro canto, vai ficar bem no cantinho ali, no cimo da rampa. E eu vou chamar aqui, aproveitando que eu já vi o Brunão aqui. Chega aí, Brunão. Salva de palmas também para o Brunão, gente. Então, o que nós temos aqui? E aí? O que nós temos aqui? Nós temos Jesus e nós temos alguém que é o mal encarnado, uma pessoa muito má. Entenda que existe uma jornada, espera aqui. Entenda que existe uma jornada, quando eu e você alcançamos a salvação e Jesus nos alcançou, que a gente tem que trilhar para se parecer com Jesus. Enquanto nós somos essa pessoa que não foi alcançada pelo Espírito Santo, esse caminho até Jesus ele é impossível. A gente nunca vai conseguir percorrer ele. Mas a partir do momento em que nós fomos alcançados por Jesus, esse caminho se torna possível. Ele foi construído novamente. E aí nós temos o Brunão, que é um cara piedoso. É um cara maravilhoso, é um cara que ama ao Senhor.
nessa jornada de se parecer com Jesus, ele é alguém que busca, ele é alguém que se santifica, ele é alguém que quer, deseja mais o Espírito Santo, ele é alguém que está a fim de se parecer com Jesus cada vez mais. Ele realmente deseja ser igual a Jesus, mas por mais que ele tente, por mais que ele busque, por mais que ele tente se parecer com quem Jesus é, ele está muito mais próximo de alguém que não conhece Jesus do que quem Jesus realmente é. Eu quero que vocês entendam, é claro que existe uma diferença aqui. Existe um caminho aqui. Eu que aceitei a Jesus, é claro que eu sou diferente de uma pessoa que não aceitou, uma pessoa que é má. Mas eu estou tão distante de quem Jesus é, que parece muito mais que eu estou próximo daquele que não aceitou Jesus do que quem Jesus é. Quando eu me torno alguém justificado, eu me torno alguém que pode agora trilhar esse caminho. E eu começo através da santidade. Não é para você não se santificar, não é para você não ler a Bíblia, não é para você não jejuar, você tem que fazer tudo isso. Então eu começo a trilhar esse caminho. Só que vocês concordam que Jesus, quem ele é, está tão distante, que se torna quase infinito essa distância, e eu me torno muito mais próximo daquele que não conheceu Jesus. Quando nós falamos de glorificação, quando nós falamos de nos tornar como Jesus é no fim do nosso tempo, no nosso destino final, nós estamos falando que esse caminho finalmente ele vai acabar. Esse caminho finalmente vai ser finalizado. E aí sim, nós vamos ser exatamente como Jesus é. Obrigado, gente. Vocês podem sentar. Muito obrigado. Salva de palmas mais uma vez para os nossos ajudantes aqui. Então, quando nós falamos sobre glorificação, é disso que nós estamos falando, de que finalmente esse caminho que a gente tanto deseja percorrer, finalmente ele vai acabar, finalmente ele vai chegar no final. Não é que hoje nós não estamos correndo nesse caminho, nós estamos, mas Jesus está tão distante da gente se parecer como ele é, que eu estou muito mais próximo daqueles que nem conhecem a ele, daqueles que são maus. Ainda existe sim uma distância muito grande, vocês entendem, de quem ainda não conhece a Jesus. Nós somos completamente diferentes deles, mas a distância para Jesus é tão grande, que parece quase que infinita. E eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer nesse dia. O que vai acontecer nesse dia quando eu e você seremos glorificados, quando finalmente a gente chegar no final dessa jornada. E para isso você pode abrir lá 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Então, gente, aprender sobre glorificação não é apenas um exercício teológico. Aprender sobre glorificação é aquilo que nos dá esperança. Nos dá a esperança de que finalmente a gente será como Jesus é. Finalmente a nossa vida terá sido consumada para se parecer com Jesus. E a partir do versículo 42, aqui no capítulo 15, Paulo começa a nos dar uma realidade desse novo momento que nós vamos viver. 1 Coríntios 15, 42 diz o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Paulo está falando de duas realidades aqui agora. Ele está primeiro dizendo sobre a gente hoje. Ele está falando, olha, o nosso corpo hoje, ele é perecível. Ele é um corpo de desonra. Ele é um corpo que tem fraqueza. Ele é um corpo natural. Ele está dizendo basicamente o que a gente vive todos os dias. Sabe quando você acorda e você percebe que você tem uma dor que você não tinha no dia anterior? Do joelho, na coluna, na lombar. Porque o nosso corpo é assim, ele vai enfraquecendo. Nós vamos ficando cada vez mais fracos. E não só fraco, mas a gente vai perecendo. A gente vai se desfazendo ao longo do tempo. E é interessante que ele diz que a gente se torna alguém sem desonra. Quando alguém morre, aquela pessoa, ela está sem honra nenhuma, porque ela não tem mais controle nenhum do corpo dela, podem fazer o que quiser no corpo dela. Então ele está dizendo, olha, o nosso corpo, esse esvaziamento, essa decomposição, essa perda de dignidade, é como se a gente descesse uma escada sem fim. Cada vez mais a gente vai ficando pior, porque esse é o nosso corpo natural. E aí depois ele vai dizer sobre um outro corpo. Ele vai dizer sobre esse corpo imperecível, que não se decompõe, esse corpo que não envelhece, que é cheio de glória, ou seja, que possui dignidade, esplendor e que tem poder, não no sentido de poder, sabe, poder, mas o poder que você não é fraco, ao contrário, você é alguém que se permanece forte, com vida. E ele vai dizendo que esse é o corpo espiritual. Não é que o seu corpo será um fantasma espiritual vagando, não. É que esse corpo espiritual significa que a partir de agora, o Espírito está regendo tudo que você faz. Mas ainda assim será um corpo.
Eu e você, quando a gente for glorificado, a gente terá um corpo físico. Um corpo, como é esse corpo aqui, só que é um corpo que agora é imperecível, cheio de glória, poder, e será um corpo completamente regido pelo Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a gente tem esse corpo humilhado, mas que ele será restaurado, revestido com esse novo poder e com essa nova espiritualidade. Então, primeiro, eu e você precisamos descer à sepultura. Essa é a nossa jornada, esse é o novo caminho. Sabe aquela frase que você já ouviu? A gente só tem certeza de uma coisa na vida, que é o quê? Que nós vamos morrer. Mas nós precisamos passar por esse ponto. Nós precisamos passar. Sabe o que você aprende na escola? Você nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso aí está certo, só que está incompleto. Eu e você nascemos, nos reproduzimos e morremos, mas tem mais um ponto na vida do cristão. Mais um ponto que não nos ensinam, mas que a Bíblia nos fala, que nós seremos glorificados. Eu morro sim, mas é só uma passagem. É só mais um ponto que eu deixo para trás, porque o meu objetivo final não é a morte. Meu objetivo final é ser parecido com Jesus. Então eu estarei aí quando eu serei glorificado, quando eu for glorificado. Então, gente, a morte não é o fim. A morte é só uma das etapas do processo da glorificação futura que eu vou receber. E eu preciso passar por isso. Então, nós precisamos entender que você não vai se transformar num fantasma. A substância de quem você é não vai mudar. O que vai mudar é a natureza que está regendo a sua vida. Agora será a natureza do Espírito. E Paulo ele continua no versículo 44, na metade do versículo 44, que diz: se há corpo natural, há também corpo espiritual, corpo físico. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural veio depois, mas o natural depois dele, o espiritual. Então, mais uma vez, ele está argumentando, ele está falando, olha, existe essa visão, essa ideia de que a matéria é ruim, de que você não é o que o seu corpo diz que você é. Gente, o corpo importa. E aí a gente pode entrar em vários debates e caminhos relacionados a isso. Você nasceu homem por algum motivo, importa você ser homem, importa você ser mulher, o corpo importa. Nós teremos esse corpo quando a gente for glorificado. E aqui está dizendo que da mesma forma que Adão se tornou esse ser vivente, que é o nosso caso, nós, assim como Adão, somos esses corpos viventes, nós nos transformaremos em espírito vivificante, assim como Jesus é. O que significa isso? Significa que enquanto nós somos ser vivente, a alma domina, os desejos dominam. Quando a gente for esse outro corpo, o espírito vai dominar. E aí a gente não vai precisar mais da vida sendo colocada em nós, porque hoje você precisa comer para ter vida. Você precisa dormir. Você precisa fazer o que nós precisamos fazer para continuar vivendo. Mas quando eu e você formos glorificados, a própria vida vai habitar em nós, através do Espírito de Deus. Então eu e você seremos esse Espírito vivificante num corpo material. Nós não seremos imateriais. Nesse mesmo corpo agora. Isso é interessante porque enquanto nós olhamos para Adão, e a história, a nossa história, a história da humanidade, ela está relacionada com dois homens, Adão e Jesus. Adão estabeleceu esse novo ciclo de pecado e morte, mas Jesus veio e estabeleceu esse novo ciclo de vida. Então, por mais que a gente passe por esse processo de morrer, a gente vai iniciar esse novo ciclo, assim como Jesus, de vida eterna com Ele. Então a nossa história muda nesse momento. Enquanto que Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. E a gente participa disso. E ele vai dizer no versículo 26 que o corpo natural vem primeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que para alcançar a glorificação, eu preciso viver essa vida. Então não fica sonhando acordado, tentando ser mais espiritual e pensando, nossa Deus, me glorifique. Não, você precisa passar por essa vida, pelas dores dessa vida, pelas situações difíceis dessa vida. Porque o processo é esse, primeiro natural e depois o espiritual. Então, quando a gente olha para a redenção, ela não ignora a criação, ela transforma a criação. Você olha para você e pensa, como é que vai ser? Vai ser como você é. Eu realmente espero ser um pouquinho mais magro. Mas eu terei esse mesmo corpo. Mas eu preciso passar por essa vida, eu preciso caminhar nessa jornada de morte, desse corpo perecível, para alcançar o meu destino final. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. E o grande objetivo de Jesus é essa restauração. E ele continua no versículo 47 e diz: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus,
ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ele está dizendo o seguinte: olha, existem essas duas linhagens, a linhagem de Adão, onde eu e você somos essas pessoas semelhantes ao homem terreno, onde eu e você somos do pó da terra, onde eu e você temos essa imagem do homem terreno, mas existem pessoas que vão se transformar à imagem do homem celestial. Ele está dizendo que quando eu e você nos encontramos com Cristo, a gente passa a ter a imagem celestial de quem Jesus é. E a gente passa a viver uma vida entendendo que a gente sim vai voltar para o pó, mas não como Adão, que nos deixou somente o pó como ponto final, mas como Cristo, a gente tem um caminho depois. Eu e você passamos a ser habitantes do céu depois que Jesus alcança a nossa vida. Não é que eu vou para lá, mas é como se a minha nova natureza viesse de lá. A minha origem agora é os céus, porque o Espírito Santo vive sobre a minha vida. E a partir de agora, eu olho para o pó da terra e eu lembro aonde eu deveria estar, mas eu também olho para aquela cruz e eu lembro onde eu vou estar. Eu serei glorificado, eu estarei com Ele. A minha origem agora é o céu, e eu não me pareço mais com o homem dessa terra, mas com aquele homem celestial, que veio sim para essa terra, através de uma virgem, viveu essa terra, as dores dessa terra, e hoje foi glorificado. Esse é o meu caminho, essa é a minha imagem, esse é o meu destino, essa é a minha jornada. Então, quando a gente olha para o pó da terra e lembra do nosso passado, da fraqueza, do pecado, da mortalidade, nós olhamos para a cruz e nos lembramos da glória. Nos lembramos da incorruptibilidade que a gente vai ter, a vida eterna que a gente vai ter. E essa palavra imagem não é só aparência, mas é essência. Eu e você teremos a mesma essência de Jesus, habitando em nós. Enquanto que aqui a gente tem a essência de Adão que nos leva para a morte, eu e você teremos a essência de Jesus. E o versículo 50 diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aí Paulo agora está voltando a essa ideia dos corpos terrenos, que estão sujeitos a essa corrupção. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, aquilo que nós vamos herdar, aquilo que nós vamos ser glorificados, não tem como esse corpo aqui dar conta. Não tem. Então duas coisas precisam acontecer. Ou a gente precisa morrer para alcançar nosso destino final, ou Jesus precisa voltar. Só existe dois caminhos para a gente alcançar essa glorificação: morte ou Jesus voltando. A gente ora para Jesus voltar, porque ninguém quer passar pela morte. Mas se tiver que passar pela morte, a gente vai olhar para aquilo e vai falar: beleza, mais uma etapa cumprida, agora eu vou realmente para o meu destino final. Agora realmente eu vou para aquilo que eu fui criado e alcançado para estar e ser. É claro que a morte é um dia difícil, é um dia triste, é óbvio. Mas para nós, ela é um dia difícil e triste, mas ela é um dia que nos lembra de mais uma etapa que foi cumprida. E aquela pessoa, se ela foi alcançada por Jesus, ela está no destino final dela, e nós chegaremos lá também. Nós estaremos lá também, seja Jesus voltando ou a gente morrendo. Então, o que nós vemos aqui é que esse mistério revelado de Paulo é o seguinte: meu irmão, só existe dois caminhos. Enquanto Jesus não volta, a gente vive as dores dessa vida, e se por acaso a gente morrer, a gente vai chegar lá. E se Jesus no meio do caminho voltar, aí é bônus. Aí é maravilhoso, porque a gente também vai chegar lá. E quando ele fala sobre essa trombeta soada, não é de fato uma trombeta que será soada e todo mundo vai ouvir, não. Ele está dizendo aqui uma ilustração. Assim como o general soa a trombeta para que o exército se una, ele está dizendo: nesse dia, quando Jesus voltar, uma trombeta soará, ou seja, Jesus, ele trará, ele reunirá todos aqueles que foram salvos nessa terra, porque em num piscar de olhos eles serão glorificados, seja aquele que está vivo, seja aquele que morreu. Então Jesus vai reunir todos aqueles salvos da terra, mortos e vivos, e num piscar de olhos eles vão chegar no destino final deles. Eles serão transformados à glória do Filho. E nós precisamos passar por isso. É preciso que a gente passe por esse corpo corruptível, para que depois a gente seja revestido dessa incorruptibilidade.
Então a vida que nós vivemos hoje, ela não é uma vida em vão, no vazio, sem propósito nenhum. Deus está trabalhando em tudo para o bem, para que a gente se pareça com o Filho. Passando por essa vida, para a gente chegar de fato no nosso destino final. E agora eu quero que você leia comigo esse versículo 54. Olha o que Paulo vai dizer. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando eu e você alcançarmos esse destino, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele está dizendo o seguinte, está falando, olha, algumas versões aqui, né, que ele fala a morte foi destruída pela vitória. Algumas versões dizem que a morte ela foi engolida pela vitória, ela foi tragada, ela foi afogada pela vitória de Cristo na cruz. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que quando nós sabemos o que vai acontecer com a gente olha para a morte e ri dela, porque ela não tem mais poder sobre nós. A gente olha para a morte e fala, morte, cadê? Cadê o seu poder? Você não ia vir contra mim, nesse corpo corruptível, mas olha só, o meu Jesus morreu por mim, venceu você, e eu compartilho dessa vitória na cruz. Então eu olho para a morte e falo, você não tem mais poder sobre mim. O seu aguilhão, o seu poder, o seu ferrão não tem mais como me alcançar. Eu estarei com Jesus, ressurreto, vivendo uma vida eterna com Ele, glorificado com Ele. Então não tem mais como a morte nos alcançar. A morte física ela vai acontecer porque nós precisamos passar por ela. Mas ela não tem mais poder. Ela não tem mais como chegar até nós. Então Paulo aqui está zombando da morte. Ele está falando, morte, cadê? Você não é a toda poderosa, que é a grande vitoriosa. Você não tem mais poder sobre nós. Você não nos alcança mais. Você perdeu esse seu instrumento de dano fatal sobre nós. Não tem como. E aí no versículo 57 ele diz o seguinte, ele finaliza de uma maneira assim monumental. Ele diz, mas a graça de Deus. A morte poderia ter poder, a morte poderia vir, mas a graça de Deus, aquela que nos alcançou, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele faz essa ponte, ele está dizendo, olha, existe uma realidade da morte que foi vencida e agora nós celebramos. A morte foi vencida e agora nós celebramos. Por quê? Porque a graça de Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que ele usa Jesus e Cristo, é à toa. Ele fala Jesus, esse ser humano que viveu aqui na terra, essa pessoa que era sem pecado, mas também Cristo ungido, Messias. Ele como ser humano com esse corpo corruptível e agora ele como ser glorificado. Esse Jesus Cristo que passou por essa terra, que viveu as dores dessa terra, que hoje é glorificado. Por causa dele, a graça de Deus alcançou e a morte não tem mais vitória. A morte não tem mais poder. A morte não tem como chegar até nós. E aí ele finaliza no versículo 58 dizendo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Continuem, prossigam, permaneçam. Diante das tribulações, diante das adversidades, diante das dificuldades, mantenham-se firmes. Ele continua, e que nada os abale. Está difícil a família, está difícil o BGM, está difícil vir à igreja, está difícil o trabalho. Continue, permaneça, continue orando, continue proclamando, porque a morte não tem mais vitória. A morte não tem mais poder, porque a graça do Senhor nos alcançou. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nosso trabalho não será inútil. Por quê? Porque nós já fomos glorificados. É tão certo que já aconteceu. Fique de pé no seu lugar. Essa é a esperança que renova o nosso coração. É isso que nos mantém perseverantes. É saber que existe um destino final e ele já está pronto para nós. É saber que a morte não tem mais vitória e foi pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue dele na cruz derramado sobre nós. E agora nós proclamamos porque nós queremos que ele venha. Jesus vem. Porque o Senhor vindo nessa terra, eu morto ou vivo, eu estarei no meu destino final, glorificado com o Senhor, sem poder do pecado sobre a minha vida, reinando com o Senhor, sem dor, sem luto, sem tragédia para contar. Feche os olhos no seu lugar, comece a cantar essa música, uma declaração do retorno do nosso Rei glorificado, para que a gente seja como Ele.